Olá, querido, graça e paz. Este é o segundo programa desta semana e nós estamos falando sobre a importância de que haja coerência entre o que eu digo e o que eu sinto, entre o que eu confesso e aquilo que eu creio, entre minha confissão e o meu sistema de fé, que a coerência precisa estar presente na minha fala. E ontem eu dizia que, usando as palavras de Jesus, as palavras que eu digo são espírito e vida, ou seja, as palavras têm autonomia. Eu citava uma frase de Russell, se não me falha a memória, que dizia que o homem habita na sua linguagem. Isso também pode significar que na minha linguagem tem mais de mim do que você pode imaginar. E eu era professor e durante anos lidando com alunos, a linguagem deles me dizia exatamente em que mundo eles habitavam. Então, distinguir um auditivo de um visual, de um sinestésico, era muito fácil, era só prestar atenção nas coisas que se dizia, nos verbos usados, não é? Então você chega ao coração da pessoa, ao mundo interior de uma pessoa, através da fala. Dizia Salomão que a boca fala do que o coração está cheio. Se você quer conhecer o coração de uma pessoa, deixe ela falar. E logo, logo você vai saber como é que ela opera pelo lado de dentro. Hoje quero usar mais uma palavra de Jesus, que está em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela minha palavra. Com esse texto de Jesus, eu quero dizer para você que palavras, elas são capazes de limpar, tanto quanto elas são capazes de sujar. Então, o uso da palavra precisa ser extremamente importante e preciso. Deve haver tanta responsabilidade nas coisas que eu digo, seja para os meus filhos, para os meus amigos, seja até para as coisas ao meu redor. A minha fala tem o poder de contagiar e até de contaminar. Palavras são capazes de limpar a dor de uma pessoa, de tirar a sujeira do coração de uma pessoa. Palavras são capazes de dar vida e de matar. Salomão, o grande sábio, dizia que o poder da vida e da morte está na língua, está naquilo que se diz. É capaz, por causa de uma palavra dita, você dar vida a uma pessoa que foi lesionada severamente por uma palavra de mortandade. Mas você pode matar uma pessoa também com a sua fala, arrancar dela suas melhores motivações. Eu me lembro que quando eu era menino, na escola, a palavra de uma professora produzia um efeito tão negativo na minha vida, era uma autoridade sobre mim naquele momento da minha vida. Eu estava começando a aprender a escrever e ainda ouço a voz dela dizendo: "Este menino nunca vai escrever nada." Que dificuldade eu venho carregando ao longo dos anos para transformar esta palavra negativa e dura sobre mim e colocá-la para fora do expediente da minha vida. Quando fui para a faculdade, para você ter uma ideia, para escrever uma peça jurídica, eu fiz português jurídico 1, português jurídico 2, português jurídico 3, e se eu tivesse o quarto e o quinto, eu invadia pelo português adentro. Eu escrevo bem uma peça jurídica. Agora, que dificuldade é escrever minhas ideias. Eu falo com liberalidade, falo sem embaraços, mas quando chega a hora de escrever, o travamento está ali presente. Desta forma, quantas pessoas foram paralisadas por aquilo que se falou? Então, muito cuidado com as coisas que você diz. Tenha muita cautela, porque isso pode dar vida a uma pessoa, pode limpar a conduta de uma pessoa, ou pode sujar a vida dela pelo resto da sua vida. Com toda a responsabilidade, usemos a beleza da linguagem, seja ela qual for, escrita, oral, gesticular,
corporal, seja qual for a linguagem, que seja ela sadia e limpa, para a glória de Deus e para a melhoria dos nossos amigos. Lhe desejo graça e paz. Até o próximo capítulo desta semana. Shalom.